tarde a todos e todas. Meu nome é Mônica Samartino e eu sou gerente da área de contratos e contabilização da transmissão no ONS, a SAC. Bom, pessoal, é com enorme satisfação que estamos aqui hoje para apresentar para vocês o módulo de parcela variável do Sistema de Administração e Apuração da Transmissão, o SAAT. Para nós, é muito gratificante apresentarmos essas novas funcionalidades que foram incorporadas ao nosso sistema e que refletem a modernização e atualização do nosso processo de gestão e apuração mensal de serviços e encargos da transmissão, o MSE, substituindo as ferramentas antigas e entregando muito mais transparência, usabilidade aos serviços que nós prestamos, né? A partir do SAAT, o ONS e os agentes terão uma rotina muito mais ágil, suportada por um programa que certamente proporcionará uma boa experiência ao usuário em todas as suas interações. É a nossa expectativa. Nosso objetivo hoje é navegar por essas funcionalidades e demonstrar como os agentes e usuários em geral poderão consultar os resultados de desconto da parcela variável, suspensão de pagamento base e as funções que basicamente hoje são executadas no sistema MSE e que vão migrar para o SAAT. Nós já antecipamos previamente quando divulgamos o evento, mas não custa lembrar que hoje não vamos focar nas discussões de metodologia, regulamentação, que regem o processo de contabilização da parcela variável. Por quê? Porque esses permanecem inalterados. Né? Todos nós sabemos que essas são matérias que têm uma riqueza de detalhes e especificidades regulatórias que sempre geram muitas dúvidas e questionamentos nas oportunidades que nós trazemos o assunto à pauta. Mas, nesse momento, é importante aproveitarmos para direcionar nossa atenção para as mudanças operacionais que são decorrentes da implantação do nosso novo sistema, para que a gente possa avançar nessa etapa de gestão da mudança e de forma que todos possam se familiarizar com essa nova interface e conhecer as melhorias da ferramenta. Em nome do ONS e da equipe da SAC, eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês, representantes de agentes, associações, colegas da ANEEL, do ONS, e reforçar que toda a nossa equipe de PV segue disponível para esclarecimento de dúvidas futuras sobre o material que nós vamos apresentar e no dia a dia no uso do sistema. Sempre reforçando o nosso propósito de oferecer um melhor atendimento a todos e aprimorar os nossos processos a partir dessas interações e oportunidades que a gente tem de debater e discutir, não só o sistema, como as funcionalidades, as dúvidas, e atuar juntos aí para melhorar o nosso dia a dia, a nossa rotina. Então, nós seguimos por aqui ratificando o nosso propósito de manter os canais abertos para discutirmos esse e todos os temas que estão sob a nossa gestão aqui na DTA e na SAC, para que a gente possa sempre aproximar as expectativas e fortalecer essa atuação integrada. Eu reforço que fiquem todos à vontade para enviar suas perguntas, contribuir sobre o conteúdo que vai ser apresentado pela equipe, para que a gente possa aproveitar ao máximo esse nosso encontro. Aproveito também para reforçar que esse evento vai ser gravado e, posteriormente, vai ser disponibilizado nos canais do ONS para que todos possam consultar, divulgar e compartilhar com aqueles que, eventualmente, não estejam presentes aqui. Eu passo, então, a palavra para a Natália e para a equipe da SAC para que a gente possa iniciar a apresentação e os esclarecimentos. Mais uma vez, pessoal, obrigada pela participação de todos e que a gente tenha um ótimo evento. Boa tarde a todos. Obrigada, Mônica, pelas palavras, pelas boas-vindas. Desde já, eu agradeço a presença de todo mundo aqui nesse webinar e desejo que a gente tenha um evento bem proveitoso, né? Bom, meu nome é Natália, eu trabalho na gerência de contratos e contabilização da transmissão, com a nossa gestora, Mônica Samartino, e com o nosso gerente executivo, Gustavo Rodrigues. Eu e meus colegas Felipe e João estamos aqui hoje para apresentar um novo sistema de administração e apuração da transmissão, o SAAT. Esse sistema foi pensado para abarcar toda a administração e apuração mensal de serviços e encargos da transmissão de energia elétrica. Nesse primeiro momento, ele irá tratar o processo de contabilização da parcela variável e da suspensão de pagamento base. Mas futuramente teremos novidades, novos processos sendo abarcados por esse sistema.
No evento de hoje, a gente vai relembrar o processo de contabilização da parcela variável e da suspensão de pagamento base, mas como a Mônica comentou, o objetivo desse encontro não é tratar da metodologia nem da regulamentação, né, que regem esse processo. A gente vai apresentar a motivação e o objetivo do projeto. Nossa intenção é tornar familiar a nova interface e apresentar as novas funcionalidades do sistema. Para isso, a gente vai navegar pelas telas, mostrar como realiza a consistência e a contestação dos eventos de PV e de suspensão de pagamento base. A ideia é que esse webinar seja um material para consulta futura, né? Já que a gente vai gravar esse evento. A gente vai também orientar como acessar o sistema e como pedir apoio ao ONS em caso de dificuldade de acesso, e mostraremos também o perfil adequado para esse módulo do SAAT e como acessar os eventos antigos de PV. No final, a gente vai ter um espaço para responder as perguntas. Então, para isso, a gente pede que vocês fiquem à vontade para colocar as dúvidas a qualquer momento no nosso chat. E caso não dê tempo de passar por todas, a gente vai enviar as respostas junto com a disponibilização da gravação do webinar, que vai ser publicado nos canais oficiais do ONS. Bom, como eu comentei, né, nesse primeiro momento, o SAT vai abarcar o processo da parcela variável. Lembrando que a parcela variável é o montante financeiro descontado do pagamento base, correspondente a um duodécimo da RAP, visando refletir o desempenho da FT no mês, em relação à disponibilidade e capacidade operativa. Então, com isso, vão ser os 4 tipos de parcela variável que serão abarcados neste módulo. A parcela variável por indisponibilidade, a parcela variável por restrição operativa, a parcela variável por atraso na entrada em operação e a parcela variável de FT conversora. Como também, né, além da parcela variável, a gente também vai tratar o processo de suspensão de pagamento base. Bom, agora falando um pouquinho do fluxo, né, de apuração da parcela variável, o processo de apuração da PV inicia lá no SATRA, né, com a apuração técnica do evento, que é detalhado no submódulo 6.7 dos procedimentos de rede do ONS. No SATRA, tem a contestação técnica pelos agentes, em que é feita a análise da ocorrência, da classificação do evento, das durações, do tipo de desligamento, entre outras características. Até o 10º dia útil do mês, é realizado o fechamento dos eventos no SATRA e o processamento desses eventos que terão um desconto de PV no SAAT. Até o 15º dia útil do mês, a gente realiza a disponibilização dos demonstrativos de cálculo da PV para consistência financeira pelas transmissoras. As transmissoras possuem 5 dias úteis para realizarem a análise e consistência desse cálculo. Então, nessa etapa, há a consistência relacionada ao cálculo e não mais ao mérito do evento, que foi realizada previamente lá no SATRA. Após o fim da consistência, até o último dia do mês, a gente consolida esses dados e enviamos as informações da PV para compor a apuração mensal. Até 8 dias úteis antes do dia 15 do mês subsequente, é feita a disponibilização dos avisos de crédito às transmissoras e dos avisos de débito aos usuários. Essa etapa da apuração financeira ou contabilização está detalhada no submódulo 8.3 dos procedimentos de rede. Falando sobre a complementação do processo de suspensão de pagamento base ao de parcela variável, temos que a parcela variável tem seus efeitos até a data de atingimento do menor limite de desconto, definido em regulamentação, e a suspensão inicia após essa data. Para a suspensão, é verificado se o evento está em curso, até 30 dias após o atingimento desse limite. Caso positivo, a suspensão inicia na data de atingimento desse limite e finaliza junto com a finalização do evento. Todo esse processo está detalhado no módulo 4 das regras de transmissão da ANEEL. Quanto ao fluxo da apuração financeira da suspensão, a gente tem um análogo ao fluxo da PV, em que iremos também disponibilizar os eventos para consistência via sistema SAAT. Os eventos passíveis de suspensão de pagamento base também são recebidos até o 10º dia útil do mês. Até o 15º dia útil, a gente também vai disponibilizar as memórias de cálculo para consistência financeira pelas transmissoras, que farão a consistência em até 5 dias úteis. Após esse período de consistência, também consolidamos esses dados e enviamos para compor a apuração mensal. E, por fim, terá seus AVCs e AVDs emitidos, naquele prazo de 8 dias úteis do dia 15 do mês subsequente. Antes de mostrar o sistema, a gente queria mostrar alguns números, né, relacionados a esse processo de contabilização da PV e da suspensão de pagamento base.
Bom, aproximadamente 97% dos eventos de desconto de IPV foram contabilizados em até 90 dias após o término da sua indisponibilidade. Esse percentual está representado pelo IPA-PV, que é um dos indicadores de desempenho indicado pela ANEEL para o Programa de Performance Organizacional do INSS desde 2023. IPA-PV significa Indicador de Prazo de Aplicação de Parcela Variável. No ano de 2024, por exemplo, tivemos mais de R$500 bilhão contabilizados de PV e suspensão de pagamento base. E apesar desse número, né, ser bem expressivo, a PV e a suspensão juntas correspondem a aproximadamente 1% da receita apurada para as transmissoras, que é, em média, R$3,7 bilhões. Além disso, em 2024, tínhamos cerca de 2.000 agentes participando da apuração mensal de serviços e encargos da transmissão. Bom, esse processo da apuração mensal de serviços e encargos de transmissão é apenas uma das atividades da SAC, que é a nossa gerência. Nós também fazemos a administração dos contratos relacionados à transmissão, que embasa o processo de apuração. Em 2024, já tínhamos 378 CPSTs em administração. Nós fazemos também a gestão das garantias dos contratos de uso para cobrir os encargos de uso. E em 2024 também já tínhamos 1.800 GPCs, que é a garantia prévia para a celebração do custe. E também montamos a base de dados para subsidiar o cálculo da base de tarifas pela ANEEL. A gente faz o cálculo da contribuição dos associados e também fazemos a análise para medição, para faturamento e execuções. Bom, diante desses números, né, tão elevados, a gente se viu na necessidade de substituir as ferramentas atuais, modernizando e automatizando os nossos processos. Com isso, nós demos início ao desenvolvimento do SAT, que só foi possível com o empenho da nossa equipe de TI do ONS e de um time engajado de um fornecedor externo. O principal sistema que está sendo substituído nesse módulo é o MSE, que é um sistema de mais de 20 anos de existência. Ao longo desses anos, surgiram diversas ferramentas mais eficazes, novas diretrizes, novas necessidades, diante de um processo que tem evoluído significativamente, como a gente acabou de ver. Diante desse contexto, a gente vai pontuar algumas características que nós entendemos ser fundamentais para a melhoria desse processo no novo sistema. Seguro. Buscamos um sistema seguro, né, de forma que atendesse as normas de LGPD e trouxesse mais confiabilidade a um processo que é tão crítico para o setor. Acessível. De desenvolver um sistema mais intuitivo e com telas mais amigáveis ao uso. Apresentamos os dados de forma a facilitar a compreensão do usuário. Agilidade. Como falamos, né, o sistema MSE é um sistema de mais de 20 anos. E devido à evolução do setor, a gente buscou um sistema que processasse esse volume crescente de informações de forma ágil. E, por fim, transparência. A gente buscou desenhar um sistema baseado na transparência das informações apresentadas. Então, a gente melhorou a experiência do usuário, a gente trouxe mais recursos e apresentamos os dados com riqueza de detalhe, de forma a dar mais autonomia para o usuário realizar suas próprias análises internas. Apresentamos o SAAT, o Sistema de Administração e Apuração da Transmissão. Vou passar a palavra para o Felipe. Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Como comentado pela Natália, o SAT ele foi implementado com o intuito de propiciar aos usuários informações de forma transparente, objetiva, com acesso aos dados e permitindo uma melhor compreensão da aplicação das regras de transmissão, mais especificamente relacionada à apuração da transmissão. Antes de passar pelas páginas do SAT, gostaríamos de destacar aqui as principais funcionalidades que foram desenvolvidas para atender às necessidades identificadas durante o processo de apuração financeira da parcela variável. Bem, a primeira delas é referente à suspensão de pagamento base. Buscando dar maior confiabilidade e segurança à apuração, com o SAT, o processo de suspensão de pagamento base será executado integralmente via sistema, incluindo a consistência e recontabilização. Por falar em recontabilização, os eventos de parcela variável também passarão a ser consistidos integralmente via SAT. Desta forma, eliminaremos as tratativas realizadas por e-mail e garantiremos que o registro do histórico do evento será concentrado em um canal único, permitindo aos usuários maior controle e administração de suas concessões.
O site também foi pensado para dar maior acessibilidade de dados aos usuários. Assim, os representantes poderão realizar a exportação de dados em forma de tabela, possibilitando o acesso de forma mais ampla e com condições para atualização de banco de dados próprio, facilitando a gestão da parcela variável pelas transmissoras. E para consultas principais, há a possibilidade também de download de relatórios com informações mais condensadas. No intuito de dar maior agilidade e propiciar melhor experiência aos usuários, foram implementados múltiplos filtros de pesquisa, concentrados em uma tela única, que podem ser utilizados de forma independente ou em associação para consultar os dados mais facilmente. Os resultados das pesquisas podem ser consultados de forma simples, sendo que o usuário pode personalizar a grid de exibição dos eventos conforme sua preferência. Com o intuito também de dar maior transparência e facilitar a conferência da aplicação das regras de transmissão, as memórias de cálculo dos eventos de PV agora possuem detalhamento da composição dos somatórios de PV e PB utilizados no cálculo dos limites de desconto, assim como também são apresentadas as fórmulas de cada tipo de evento em sua respectiva memória de cálculo. Como último destaque, apresentamos a funcionalidade de gestão de eventos, que permite o registro de todo o histórico de desconto do evento em sua memória de cálculo, além de registrar as tratativas realizadas entre o ONS e o agente para os casos em que há remoção do evento da apuração ou retomada do desconto por algum motivo excepcional, como, por exemplo, alguma ação judicial, e etc., facilitando, assim, a compreensão e a consulta. Bom, assim, essas funcionalidades que a gente pontuou aqui, elas representam os princípios que nortearam a implementação do SAAT, para garantir uma melhor gestão da qualidade do serviço de transmissão. Agora, nós daremos início à apresentação do sistema em si, começando pelo primeiro passo, né? Como acessar o SAAT? Bom, o SAAT ele é acessado através do portal do Sintegre. Na página do Sintegre é possível consultar a lista de sistemas disponíveis por meio deste ícone no canto superior esquerdo. Selecionado esse ícone, a opção do SAAT estará listado como um dos sistemas do ONS. Mais adiante, nós explicaremos como vincular o SAAT ao seu perfil do Sintegre, caso ele não esteja visível nessa lista. Bom, uma vez aberto o SAAT, selecionamos a opção de parcela variável. A página logo será direcionada para a nova tela de monitoramento de PV. Essa tela ela foi implementada para ser a principal forma de consulta do usuário, portanto ela substitui várias consultas que eram feitas no MSE em diversas janelas. Essas consultas serão realizadas por meio dos filtros abaixo. Então, passando um pouco por eles, vemos que é possível buscar eventos por concessão, podendo selecionar várias concessões de uma única vez. Para isso, basta digitar as 3 primeiras letras do nome da transmissora no filtro, que aparecerá a relação das transmissoras disponíveis para seleção. Ou, caso preferir, também é possível buscar por funções de transmissão específicas da mesma forma que é feito lá com as concessões. Também a possibilidade de pesquisar eventos por sua data de início ou apuração em que o evento foi contabilizado. Há ainda a seleção por tipo de desligamento. E mais abaixo, é possível relacionar os eventos por sua situação na apuração, possibilitando assim ao usuário filtrar aqueles eventos que estão pendentes de ação, como, por exemplo, eventos sem consistência que são classificados aqui nesse filtro, né, como disponibilizado e não consistido. É importante esclarecer que nessa tela de monitoramento de PV serão listados todos os descontos da concessão, sejam eles novos, ou seja, da apuração atual, excedentes ou recontabilizações. Por isso, caso seja preciso visualizar apenas uma dessas categorias, deve-se utilizar esse filtro da origem de desconto. Por meio dele será possível selecionar os eventos da apuração, classificados como novos, os descontos excedentes oriundos de eventos apurados em apurações anteriores, ou eventos contabilizados. E ainda também é possível visualizar aqui os eventos que tiveram o desconto suspenso por algum motivo excepcional. Bem, uma vez selecionado o filtro da melhor forma que o usuário desejar, é possível realizar a consulta através do botão pesquisar. Caso não tenha sido selecionado nenhum filtro, o site retornará todos os eventos disponíveis. O resultado da consulta é exibido logo abaixo dos filtros. Os eventos eles são apresentados com uma quantidade e número de colunas já pré-definida, mas a grid de resultados é totalmente personalizada, podendo ser ajustada por meio do botão personalizar. Logo que clicar, vai aparecer esse pop-up, onde é possível ajustar a quantidade de eventos listados na página,
selecionar as colunas que o usuário deseja visualizar e salvar as preferências de configuração. Dentre as colunas disponíveis, nós destacamos a do prazo de consistência, que indica a data limite que o representante da transmissora possui para consistir aquele determinado evento. Então, agora isso vai ficar visível diretamente em tela para os usuários. Bem, e para consultar a memória de cálculo, nós temos esse ícone mais à direita, onde esse ícone laranja, que clicando nele nós somos direcionados para o detalhamento da PV. Bem, essa é a página da memória de cálculo da PV. Logo na parte de cima são apresentados os dados gerais do evento. Um pouco mais abaixo, há o histórico de PV e PB dos últimos 12 meses, onde podemos visualizar os detalhes dos somatórios de parcela variável e pagamento base. O SAT ele exibe os valores de PB da FT e da concessão, assim como os valores de parcela variável da FT e da concessão nos últimos 12 meses, utilizados para cálculo dos limites de desconto. A coluna da PV da FT ainda possibilita um detalhamento dos descontos realizados em cada mês que houve algum valor. Para isso, basta clicar no valor de um dos meses, que abrirá uma pop-up com todos os eventos apurados naquela MSE. Assim fica mais fácil do usuário verificar, né, todos os eventos que compõem o histórico de somatório da parcela variável dessa função transmissão. Bem, voltando para a memória de cálculo, nós vemos outros dados que compõem um evento. Dentre eles, nós destacamos aqui o campo da PV calculada, que agora possui um tooltip, que apresenta a fórmula e os dados que compõem todo o cálculo da PV para esse evento. Quando clicamos no tooltip, aparece o detalhamento da fórmula específica para esse evento. Então, primeiramente é exibida a fórmula da regulamentação e abaixo a mesma fórmula é preenchida com os dados do próprio evento que está sendo apurado. E na parte inferior são listadas ali as diversas variáveis utilizadas. Dessa forma, a gente entende que com esse pop-up, as dúvidas sobre tipos de desligamento mais complexos poderão ser facilmente compreendidos e verificados pelo próprio usuário. Ainda mais sobre a memória de cálculo, nós temos aqui os campos com os limites de 25% da função transmissão, 25% do PB da função transmissão e 12,5% do PB da concessão, sendo que o limite mais restritivo é indicado com um ícone de check. Na linha de baixo, apresenta os valores finais a serem descontados do evento, com a informação do que será descontado no mês, o excedente, e o status do evento na apuração. Mais abaixo é apresentado o histórico de desconto do evento, mostrando inclusive apurações anteriores para os casos de um desconto que for de excedente ou uma recontabilização. Para voltar para a tela de monitoramento, basta clicar no botão voltar e assim nós podemos realizar novas consultas na tela de monitoramento. Para mostrar o detalhamento da gestão de eventos, nós vamos selecionar agora um evento que foi removido da apuração. Para isso, basta selecionar o campo de eventos removidos da apuração no filtro de origem do desconto e solicitar a consulta. O resultado será listado logo abaixo. E aí, para maior detalhamento desse evento removido, nós clicamos no ícone de memória de cálculo. Ao abrir a memória de cálculo, nós vamos ver os dados do evento removido. E um detalhe aqui, como, por exemplo, nesse caso, o evento ele não foi apurado nenhuma vez, não há indicação do mês de apuração nesse campo. Caso tenha sido vinculado algum arquivo pelo ONS a este evento, eles podem ser consultados nesta aba de documentos. Para visualizar, basta selecionar a aba e baixar os arquivos que estão disponíveis. A vinculação de arquivos aos eventos é realizada apenas pelo ONS durante essas tratativas. Voltando para a tela de memória de cálculo, vemos mais abaixo o campo de gestão de eventos. Nós havíamos comentado lá como uma das principais funcionalidades, onde são exibidas o detalhamento da remoção do evento e as inserções na apuração, caso ocorra. Nesse caso, em tela, existe o registro apenas da remoção do evento. Um pouco mais abaixo, há o campo de notificações,
onde é exibido todo o histórico de comunicações realizadas entre o INS e o agente de transmissão para esse evento. Para realizar uma nova consulta, é só a gente voltar através daquele botão. Agora, uma vez apresentada a tela de monitoramento de PV, como que a gente faz para consultar a tela de monitoramento de suspensão de pagamento base? Para isso, a gente utiliza esse ícone no canto superior esquerdo. Ele vai abrir um pop-up, e nesse pop-up nós selecionamos o monitoramento de SPB. Bem, a tela de monitoramento de SPB possui o mesmo princípio da tela de PV. Passando por alguns filtros principais aqui, nós temos o de origem de desconto, onde nós podemos selecionar os eventos novos, de suspensão de pagamento base ou os contabilizados. Também há aquele mesmo filtro para seleção de suspensões conforme seu status na apuração, ou ainda dá para selecionar as suspensões por meio de desses filtros aqui com datas associadas à data de ocorrência da suspensão ou a data de apuração em que ela está sendo contabilizada. Bem, uma vez selecionados os filtros, nós podemos realizar a consulta através do botão pesquisar. As suspensões são listadas logo abaixo e para abrir o detalhamento é semelhante à parte da PV, é clicar no ícone ali da memória de cálculo. Na parte de cima são exibidos os dados gerais da suspensão. Também há para suspensão aquele campo de histórico de PV e PB para facilitar, né, uma eventual consulta. E mais abaixo são listados os limites de 25% do PB da FT e 12,5% do PB da concessão, sendo que o limite que é atingido, ele fica indicado com esse ícone de check e fica também sinalizado em negrito. Também podemos visualizar os dados de duração e da data de atingimento do limite. Um pouco mais abaixo, nós vemos o valor a ser suspenso e a data limite para consistência, além do status da suspensão na apuração. Descendo um pouco a tela, nós temos esse campo de histórico das suspensões de desconto. Esse campo ele apresenta todas as suspensões que já foram realizadas para esse evento. Sobre o histórico apresentado aqui, nós gostaríamos de esclarecer que os lançamentos anteriores a fevereiro de 2025 constarão como não enviado e como consistido sem contestação, pois antes desse mês a consistência era realizada somente por e-mail. Bem, e aí com isso a gente pode voltar para a tela de monitoramento de SPB por meio do botão voltar. E agora eu vou passar a palavra para o João Vitor, que comentará um pouco sobre como consistir e contestar esses eventos, além de outras funcionalidades do SAAT. Boa tarde a todos. Agora a gente vai demonstrar a vocês como vai se dar o procedimento, que eu imagino que já fazia parte da rotina de muitos aqui quando era feito pelo MSE, que é o procedimento de consistência ou contestação dos eventos. Antes de começar a demonstração, é importante deixar claro que teremos o mesmo processo para todos os tipos de evento, sendo todos via SAAT, de parcela variável, de suspensão de pagamento base ou de recontabilização. Aqui eu vou apresentar apenas um exemplo para vocês, que vai ser um exemplo de parcela variável. Primeiramente, nos prazos citados no início da apresentação, o INS disponibilizará os eventos para os agentes e os agentes serão notificados por e-mail. Ao entrarem no sistema e fazerem a consulta aos seus eventos no monitoramento, como demonstrado pelo Felipe, teremos no fim de cada linha o ícone de status do evento. Ao passar o mouse em cima do ícone, aparecerá o tooltip com uma legenda do status. No primeiro momento de eventos disponibilizados, o status que deve ser apresentado, conforme aparece na tela, é o status de disponibilizado e não consistido. Então, para verificar os detalhes do evento, o agente deve entrar na memória de cálculo clicando no link laranja destacado. Ao acessar a memória de cálculo de um evento ainda em prazo de contestação, vamos ter abaixo dos dados do evento uma caixa de mensagens. Abaixo dessa caixa temos duas opções ainda dentro da memória de cálculo, uma para contestar e outra para consistir o evento. Primeiro, vamos demonstrar a situação onde o agente deseja contestar o evento em questão. Para contestar, o agente deve escrever o texto que explica e embasa sua contestação na caixa de mensagem. Esse texto é o que o ONS levará em consideração para avaliar uma possível revisão do evento, portanto, escrevam com o máximo de detalhe possível. Após conferir o texto,
o agente deve clicar no botão contestar. Com isso, a mensagem de contestação deixada vai aparecer na aba de histórico de comunicação, dentro da memória de cálculo, que fica disponível logo abaixo da caixa de mensagem. Nesse campo, vai ficar arquivada toda a comunicação entre os agentes e o INS, com a identificação do usuário que fez a contestação. Enquanto o evento estiver contestado ou aguardando uma resposta do INS, o status vai ser atualizado para consistido com contestação, exibindo na tela de consulta um ícone diferente referente a essa nova situação na apuração. Após o INS responder a contestação, o ícone será alterado e o usuário será notificado novamente por e-mail. Para consultar a resposta, basta abrir a memória de cálculo do evento novamente. Na mesma aba de histórico de comunicação, ficará arquivada a resposta também do INS. Caso necessário, o INS poderá fazer alguma alteração no evento e redisponibilizá-lo, fazendo com que o status volte para o inicial para que seja feita a consistência. Falando agora no processo de consistência, seja após a redisponibilização ou a disponibilização, para consistir, basta clicar no respectivo botão abaixo da caixa de mensagem da memória de cálculo, não sendo necessário colocar nenhum texto para que seja efetuada a consistência. Assim, após a consistência, também teremos a atualização do status, que passará a constar como consistido sem contestação. Agora, finalizados os exemplos de consistência e contestação, queria falar para vocês dos eventos que estavam no MSE. Os eventos de janeiro de 2021 a janeiro de 2025 apurados no ambiente do MSE foram migrados para consulta no SAAT. Foi utilizado como base a estrutura da memória de cálculo atual do SAAT, para trazer as informações das memórias de cálculo do MSE. Todos os eventos de PV desse período estão disponíveis para serem consultados pelo site por meio da tela de monitoramento de PV, a mesma onde são consultados os novos eventos que foram mostrados. Na memória de cálculo dos eventos migrados, a gente vai ter essa tarja vermelha especificando que o evento em questão foi migrado do MSE para o SAAT. No campo de situação da apuração, que pode servir como um filtro na tela de monitoramento entre os diversos filtros que o Felipe mostrou, o evento também trará o status de migrado. É importante citar que o site possui uma riqueza de informações maior em relação ao sistema anterior e por isso alguns desses campos de eventos migrados estão em branco na memória de cálculo migrada. E agora eu vou mostrar para vocês um pouco dos relatórios que a gente tem disponíveis no SAAT. Aqui a gente vai dividir os relatórios em dois tipos de relatório. Os que podem ser extraídos via exportação de consultas e os que ficam disponíveis no menu específico de relatórios dentro do SAAT. Para extrair os relatórios via exportação, podemos utilizar os diversos filtros disponíveis apresentados para montar a base da nossa consulta. Por exemplo, podemos filtrar apenas os descontos com origem de desconto em excedente, ou filtrar todos os descontos das diversas concessões que vocês têm acesso à consulta de uma vez só. Depois de apresentado o resultado da consulta, devemos clicar na opção Selecionar tudo, pois somente as linhas selecionadas podem ser exportadas. Se vocês não quiserem selecionar tudo, podem selecionar somente algumas linhas que vocês desejarem exportar. A partir do momento que a seleção de linhas foi feita, o botão de exportar vai ser habilitado. Clicando no botão de exportar, vai abrir esse pop-up pedindo que vocês escolham se junto ao relatório vocês querem que saia o histórico de pagamento base e de parcela variável de cada evento. Ao habilitar essa opção, além da aba padrão de dados do evento, dentro da mesma planilha será exportada uma aba extra, onde cada um dos eventos é explodido em 12 linhas, com o valor de pagamento base e da parcela variável daquela FT para cada um dos últimos 12 meses de apuração. Portanto, devemos selecionar essa opção só quando quisermos ter essa visão específica de alguns eventos. Após feita a seleção, é só clicar em exportar e vai ser feito o download da planilha. A planilha vai sair com esse formato, com uma aba separada para os dados de HVDC. Essa planilha ela vem com mais de 70 possíveis dados ou colunas a serem preenchidos de acordo com as características de cada evento. Portanto, é uma quantidade considerável de dados para que vocês possam ter ainda mais transparência quanto aos eventos e todos os seus cálculos. Migrando agora para a parte do menu de relatórios. A gente deve acessar o menu na parte superior esquerda da tela, depois clicar na opção Relatórios. Então, teremos a tela inicial com a opção de selecionar algum relatório para ser baixado. Ao abrir a lista de relatórios disponíveis, temos atualmente 6 que entendemos que trarão muito valor agregado para o público, sendo eles
relatório de descontos da PV detalhada, relatório de suspensão de pagamento base, relatório de atraso em entrada e operação comercial, relatório de descontos de excedentes da PV, relatório de histórico de PV por concessão e o relatório de ultrapassagem do padrão de frequência. Todos os relatórios que estamos disponibilizando no SAAT possuem dados a partir de janeiro de 2021. Relatórios referentes a períodos anteriores a janeiro de 2021, por enquanto, ainda estarão disponíveis somente no MSA Web. Então, nesse primeiro momento, a consulta de todos os relatórios até janeiro de 2025, ou seja, até a apuração passada, vão estar disponíveis no MSA. Mas, para o futuro, está previsto no roadmap do SAAT a apresentação de uma nova solução para visualização desse histórico anterior a janeiro de 2021, que não foi migrado para o SAAT. Os eventos contabilizados ou recontabilizados pelo SAAT a partir de fevereiro de 2025 não serão apresentados no MSA, apenas no SAAT. Então, para resumir, porque eu entendo que essa linha do tempo pode ficar um pouco confusa, todo o histórico de relatórios e eventos até dezembro de 2020, por enquanto, estará disponível apenas no SAAT. O histórico de janeiro de 2021 até janeiro de 2025 foi migrado para o SAAT, mas ainda estará disponível também no MSE, não foi apagado. Os dados a partir da apuração de fevereiro de 25 só vão estar disponíveis no SAAT, não estarão mais disponíveis no MSE, ou seja, até dezembro só MSE, entre janeiro de 21 e janeiro de 25 SAAT e MSE, e a partir de fevereiro de 25 somente SAAT. Então, quando vocês podem começar a usar o SAAT? A partir de hoje, o sistema já está liberado para vocês. Todos os usuários que possuem um perfil do MSE de representante de parcela variável já estão com acesso ao SAAT, para consistência dos descontos de parcela variável e suspensão. E reforçando mais uma vez, a partir desse mês, os resultados dos descontos vão estar exclusivamente no SAAT. Estamos trabalhando para fazer a disponibilização dos resultados o quanto antes, então na semana que vem vocês já vão ter acesso da apuração de fevereiro no novo sistema. Por isso é importante que vocês acessem esse link para verificar se está tudo certo com o perfil e o acesso de vocês. Caso vocês não consigam acessar, deixamos aqui também esse link via QR Code do manual para que vocês possam verificar se está tudo certo com o cadastro de vocês no Sintegre. Porque para acessar o SAAT é necessário que o cadastro representante esteja ativo no Sintegre. Também vamos disponibilizar, junto com essa apresentação, o passo a passo de como solicitar o seu perfil específico para o SAAT, caso você ainda não tenha. O SAAT ele possui diversos perfis, portanto, atenção quando vocês forem solicitar o seu perfil, ou caso seja necessário fazer alteração no perfil que você possui atualmente. O primeiro perfil é o de gestor de parcela variável, que deve ser usado pelos representantes das transmissoras que vão fazer a consistência financeira de parcela variável e suspensão de pagamento base. Depois, temos o de leitor de parcela variável, onde pode ser um perfil de representante das transmissoras, interno de outras áreas do ONS ou da ANEEL, que dará acesso apenas à leitura ao sistema, mas não vão poder realizar a consistência financeira de parcela variável e suspensão. Se vocês tiverem alguma dificuldade com o cadastro no Sintegre ou perfil, vocês devem contatar a central de atendimento do ONS. Basta clicar no botão de atendimento Sintegre que eles vão ajudar vocês com esse cadastro. E agora, antes da gente finalizar, a gente vai ter um espaço aqui para responder as perguntas sobre o sistema ou a migração do MSE para o SAAT. A gente vai olhar as perguntas enviadas durante a apresentação e a gente está aberto a novas questões que ainda não foram feitas. Podem ficar à vontade. Vou começar, então, aqui puxando a resposta das perguntas que a gente já teve. Primeira, né? Haverá alguma API para importação das informações de PV para os sistemas de gestão de eventos utilizados pelos agentes? Bom, nesse primeiro momento, a gente não tem previsto uma API para disponibilização, porém, a gente consegue exportar todos os dados, né, utilizados no cálculo com aquele botão do exportar que o João apresentou, que resulta em um Excel. E, assim, né, a gente pensou nessa funcionalidade para facilitar a conferência e alimentar os dados da transmissora, né, já que é um Excel com bastante informação. Teve uma outra pergunta mais à frente também sobre API, que eu entendo que
que seria a mesma resposta, né? Vou ler aqui rapidinho. Haverá alguma API que será disponível importar as informações do SAT automaticamente? Então, é o mesmo assunto. Próxima pergunta. Quando for aberta a apuração de algum evento no SAT, o agente continuará recebendo e-mail de notificação como era realizado no MSE? Sim, vai ser enviado um e-mail pelo Sintegre, informando essa disponibilização que vai dar início à consistência. Próxima pergunta. Tem como selecionar todas as concessões que tenho acesso? Entendi que foi na tela de monitoramento, né, de PV e de suspensão de pagamento base. Nessas telas, lá pelo filtro de concessão de transmissão, dá para selecionar mais de uma concessão, listar todas que têm acesso e clicar em pesquisar, que vão ser apresentados todos os eventos. Próxima pergunta. Como será emitido o RAN7 e o AVC? Então, não vai ter alteração no processo de consulta, né, do AVC e do RAN7. Então, utiliza o MSE para fazer o download do arquivo dos AVCs. E o RAN7 a gente continua publicando. Próxima pergunta. Por gentileza, divulgar não é uma pergunta, né? É um pedido. Por gentileza, divulgar a gravação da apresentação para divulgação interna e referência das consultas. Obrigada. A gente vai publicar a gravação, o material, né, o PowerPoint para servir como manual mesmo, para acesso do SAAT. Próxima pergunta. Como será consultada a relação dos representantes de PV no SAT, como havia no MSE? Bom, no perfil do representante vai estar lá no Sintegre, né? E lá vai ter a seção dos meus sistemas. E por lá dá para acessar o SAAT. Então, é a partir do Sintegre que a gente acessa o sistema. Eu acho que esse ponto, né, Natália, bom esclarecer que o vínculo, né, todo vínculo ele é feito pelo Sintegre, né? Perfeito. Então, o MSL já tinha sido migrado também, né, para fazer os vínculos lá pelo Sintegre. Então, o SAT ele mantém a mesma forma, só que daí o usuário, quando ele estiver lá nos meus sistemas, ele seleciona a parte do SAT. Lembrando que aqueles que estavam já com um cadastro de representante de PV no MSL já foram automaticamente migrados para o SAT, né, e já possuem acesso ao sistema. Perfeito, Felipe. Tem a pergunta aqui a descrição das FTs dos agentes será a mesma do SATRA ou continuará sendo diferente como é hoje no MSE? Então, na memória de cálculo do evento, tem a informação do equipamento apurado no SATRA, assim como o FT que é cadastrado na base de dados do INS no contrato de CPST. Então, dentro da memória de cálculo vai ter as duas visualizações, tanto do equipamento quanto do FT. Tem uma outra pergunta aqui que é sobre os eventos não consistidos manualmente continuarão sendo consistidos automaticamente após o fim do prazo? Isso sim, continuará após o término do prazo, se não houver resposta ou consistência ali do agente, ele vai ser aceito automaticamente, consistido, né, por decurso de prazo. Outra pergunta, tem alguma previsão para mudar o AVC e o AVD para esse sistema? Então, em breve, temos sim planejamento, faz parte do nosso planejamento, mas vocês receberão mais informações em breve nas próximas atualizações, nos próximos módulos do SAAT. Tem outra pergunta aqui sobre o perfil, né? Como realizar a configuração do meu perfil no Sintegre? A gente vai enviar com esse PowerPoint, né, com essa apresentação, um passo a passo sobre a associação do perfil. E também a gente deixou ali um QR Code para fazer do manual do cadastro de representante no Sintegre, né? Então, depois de fazer esse cadastro de representante, tem um passo a passo que a gente só não mostrou aqui, mas vai estar na apresentação para associar esse perfil.
Se tiver também mais alguma dúvida, né, é possível perguntar ali, entrar em contato com a central de atendimento, né? O pessoal está disponível para ajudar os representantes ali. A próxima pergunta aqui. Os arquivos que hoje são disponibilizados no Sintegre, como AVC, Handset, etc., continuam sendo disponibilizados lá? Conti- Continuaram sendo disponibilizados lá? Sim. Nesse momento, a gente não tem alteração nenhuma no processo de emissão e consulta do AVC, Handset, AVD, etc. Só futuramente que a gente vai partir para esses módulos. Tem uma outra pergunta aqui que é sobre: há alguma permissão diferenciada para acesso ao relatório de atraso de entrada em operação comercial, ou qualquer usuário do SAAT pode acessar esse relatório? Não tem nenhuma restrição, né? Qualquer usuário do SAAT com perfil de gestor ou leitor da PV terá acesso a esses relatórios. A outra pergunta aqui. No MSE existia consulta de cadastro dos agentes. Como realizar essa consulta no SAAT? Então, o processo de alterações cadastrais das transmissoras, nesse momento, continua no MSE. Somente o acesso às funcionalidades para a parcela variável está sendo migrado para o SAAT. Então, essa parte de cadastro de representante, alterações cadastrais de transmissoras, continua no MSE. Tem outra pergunta aqui. Existe ou haverá uma calculadora para simulação de PV? Não, mas a gente entende que aquele pop-upzinho no ponto de interrogação, né, na PV calculada, ele traz bastante detalhe de como é realizado o cálculo para cada tipo de evento. Então, acho que cada agente pode se basear nisso, relacionado ao tipo de evento, para fazer sua própria calculadora e simulação de PV. Tem aqui, acho que é uma outra até sugestão, né? Sobre os AVCs, seria muito importante que futuramente sejam abertos por módulo RAP quando migrarem para o SAAT. Em breve a gente vai dar maior detalhamento, né, maior detalhe e divulgação sobre os novos módulos, né? É uma sugestão aqui que a gente pode considerar aí no futuro. Pediram aqui, eu vi aqui agora, que para repetir a diferença dos perfis. Até não sei se vale a pena voltar, porque são dois principais tipos de perfil, né? O de gestor de parcela variável, que é quem pode fazer a consistência financeira. Em resumo, a diferença é essa, é a questão da consistência financeira. O gestor de parcela variável, ele vai poder fazer a consistência financeira, vai poder consistir ou contestar os eventos. O leitor de parcela variável é um perfil que a gente disponibilizou para quem às vezes tem que só fazer a consulta das parcelas variáveis, mas ele não vai ter o poder de fazer essa consistência financeira de PV nem de suspensão, não pode consistir em contestar os eventos. Então, é uma possibilidade para vocês, dependendo de como funciona a equipe dentro da transmissora, que vai ter acesso a esses dados. Essa é a principal diferença. Os outros perfis são replicados do leitor, tanto para a ANEEL quanto para outras áreas do INS, que não fazem esse cálculo de parcela variável, mas às vezes precisam do acesso. Tem outra pergunta aqui, né? Os relatórios do site serão salvos em PDF ou Excel? Excel. Tem uma pergunta ali que é: tem como personalizar todos os agentes de sua responsabilidade para não ficar digitando a cada consulta? Estou entendendo que essa pergunta é lá na tela de monitoramento de PV. Então, lá na tela de monitoramento, se você não selecionar nenhuma concessão específica e, por exemplo, né, selecionar eventos novos, né, que são da apuração atual, e clicar em pesquisar, vai listar todos os eventos de todas as concessões que o teu perfil tá vinculado. Então, né, se, por exemplo, o teu perfil tem lá 10 transmissoras, né, que são vinculadas, né, que você é representante de PV,
Se você não selecionar nenhuma, deixar em branco ali o campo de concessões e clicar em pesquisar, vai listar os eventos dessas 10 concessões que estão vinculados ao teu perfil. Isso é. Você não consegue acessar, obviamente, os dados de concessões que você não está vinculado. Então, o default, né, o padrão é que se você deixar em branco, vai aparecer todos os resultados que tem disponíveis para o seu perfil. Teve mais uma pergunta aqui sobre API. Cheguei agora e perdi a apresentação. Haverá conexão via API para ter acesso às informações do site? Tiveram também mais 2 pessoas que perguntaram sobre isso. A gente comentou que nesse primeiro momento não tem previsão de API para disponibilização. Porém, a gente apresentou, né, um botão de exportar na tela de monitoramento de PV que vai trazer um Excel dos eventos listados e traz muita informação, né? São diversos dados relacionados ao evento. Então, essa funcionalidade a gente pensou a princípio para poder facilitar a conferência dos cálculos e alimentar a base de dados das transmissoras. Tem mais uma pergunta aqui. Haverá relatórios com os dados gerais de PV de todas as concessões ou somente das concessões que têm acesso? Só das concessões que você tem acesso. Você só consegue os dados das concessões que seu perfil está associado. Tem outra pergunta, quando os módulos de AVD e AVC estiverem disponíveis no site, as atualizações cadastrais dos agentes também estarão? Bem, a transição das funcionalidades, né, ela vai ser realizada em etapas, devido à complexidade do processo de apuração. Então, ao longo dos próximos meses, nós vamos divulgar mais informações sobre as próximas funcionalidades que vão ser migradas para o SAAT. Tem aqui uma pergunta. O Cineconte também migrará para o SAAT? Não, o Cineconte não. O Cineconte é um sistema separado por meio do Sintegre. O Cineconte, a gente não tem plano de migrar ele para dentro desse sistema. Tem outra pergunta aqui. Para atendimento às auditorias dos agentes, haverá a possibilidade de manter a exportação de relatórios em PDF que havia no MSE? A gente pode analisar essa demanda e futuramente fazer melhorias, né? Eu acho que vai ser legal essa troca, né? O que tiver de contribuição também pode colocar que a gente avalia e vai aperfeiçoando o sistema. Falei, Felipe. Tem uma outra pergunta que se não tem previsão para API, sabem dizer se é amigável à automação? Então, todos os dados, né, quando eles são exportados sem formatação, o que facilita a inclusão em base de dados. E também os períodos ali que você precisa dos dados, né, como o João comentou, né, os dados no site estão a partir de janeiro de 21, então todos esses dados eles podem ser consultados ali e exportados. Acho que, por enquanto, zeramos as perguntas aqui do chat. Esperar um pouquinho, ver se tem mais. Ó, tem mais uma pergunta aqui, ó. Os dados mais antigos do MSE migrarão futuramente ou serão apagados para sempre?
apagados para sempre, não. A gente vai desenvolver alguma ferramenta para dar acesso a esses dados antigos quando a gente fizer essa transição. Isso vai ser avisado a vocês, né? Quando a gente for fazer essa transição de ferramenta, de plataforma, né? Quando terminar esse desenvolvimento, vocês vão ser avisados de para onde vão todos esses dados anteriores a janeiro de 21. Gente, como não tem mais dúvidas, a gente passou aqui por todas. A gente agradece a participação de vocês. É muito importante essa troca, né, para todo mundo ficar alinhado das novas ferramentas. A gente está aqui à disposição. Podem mandar também as dúvidas lá pela central, no Sintegre. E a gente está aqui aberto, tá? A discutir, esclarecer as outras dúvidas. Em breve, a gente disponibiliza esse material para vocês, tá bom? Obrigada a todos e boa tarde. Obrigado, pessoal. Boa tarde.